Kim Jong-un está vendo seus homens caírem no campo de batalha na Ucrânia. A guerra expõe os limites do regime norte-coreano, enquanto seus soldados enfrentam ataques devastadores. Você quer entender por que esses eventos podem mudar o equilíbrio global? Inscreva-se agora no canal, ative as notificações e venha descobrir o que está por trás dessa aliança explosiva. É surpreendente, e até inquietante, pensar que soldados norte-coreanos agora estão pisando em solo ucraniano. Esse movimento, promovido como uma oportunidade de escapar da fome e da repressão, carrega consigo um fardo devastador. Os soldados não escolhem essa realidade. Eles são empurrados por um sistema que lhes vende a guerra como solução. Contudo, ao chegarem, enfrentam um cenário muito diferente. Um conflito brutal, onde sonhos de liberdade colidem com o terror de uma guerra sem sentido. Imagine-se fugindo de uma vida de privação, só para descobrir que foi jogado diretamente no fogo cruzado. Essa é a realidade enfrentada por esses norte-coreanos. Por trás das manchetes que falam de cooperação histórica entre Coreia do Norte e Rússia, esconde-se um drama humano de proporções épicas. Muitas dessas pessoas, com rostos jovens e olhares perdidos, mal compreendem a complexidade do conflito em que estão sendo usados. É um paradoxo cruel. Escapar da fome apenas para enfrentar o horror do campo de batalha. Evidentemente, essa aliança marca um evento único na geopolítica moderna, mas não há glória nisso. O que está em jogo é a dignidade humana, dilacerada por interesses estratégicos que os soldados mal entendem. Entre ataques e contra-ataques, norte-coreanos são arremessados numa guerra que não é deles, mas que, de maneira trágica, define suas vidas. É irônico como a busca por salvação os conduz ao abismo, abrindo portas para um próximo tópico repleto de desafios ainda maiores. Os soldados norte-coreanos que chegam à Ucrânia enfrentam condições que fariam até os mais endurecidos repensarem suas escolhas. Equipados com armamentos ultrapassados, muitos mal funcionais, eles se veem diante de inimigos altamente preparados e com tecnologia superior. Imagine a dificuldade de encarar um campo de batalha moderno com equipamentos que datam de décadas atrás. É como entrar numa corrida de Fórmula 1 com um carro de boi. Além disso, a barreira linguística é um obstáculo colossal. Soldados que mal dominam seu próprio idioma técnico agora precisam entender ordens dadas em russo ou improvisar estratégias sob pressão. Essa falta de comunicação eficaz transforma uma linha de defesa em um caos completo. E como se não bastasse, o treinamento recebido, muitas vezes resumido a exercícios básicos, não prepara esses jovens para a complexidade da guerra moderna. Resultado? Mais perdas, mais desespero. Os desafios físicos também não ficam para trás. Doenças crônicas, como tuberculose, aliadas à má nutrição, enfraquecem ainda mais a capacidade desses soldados. O esforço de lutar não é apenas contra o inimigo, mas contra o próprio corpo e a falta de preparo. O campo de batalha expõe essas deficiências de maneira cruel, empurrando-os para uma espiral de vulnerabilidade que só piora à medida que os dias se passam. Assim, essas dificuldades abrem o caminho para as desvantagens estratégicas que veremos a seguir. Os campos de batalha na Ucrânia são um verdadeiro quebra-cabeça para quem não os conhece. Para os soldados norte-coreanos, o desconhecimento do terreno moderno é um convite ao desastre. Florestas densas, cidades devastadas e campos abertos exigem uma adaptação rápida e uma compreensão tática que eles simplesmente não possuem. Imagine tentar navegar por uma floresta cheia de armadilhas e emboscadas sem saber sequer onde pisar. É assim que eles enfrentam cada dia. O cenário se complica ainda mais com a estratégia de guerrilha usada na guerra. Diferente dos conflitos convencionais que os norte-coreanos poderiam imaginar, o que encontram são ataques surpresa e ofensivas coordenadas de um inimigo que conhece o terreno como a palma da mão. Sem uma estratégia bem estruturada, esses soldados acabam servindo apenas como alvos fáceis. É uma luta desigual, onde o instinto de sobrevivência acaba substituindo qualquer planejamento militar. Essa vulnerabilidade resulta em baixas alarmantes, minando não apenas a força física, mas também a moral. Ver companheiros caírem um após o outro em emboscadas ou explosões inesperadas cria uma atmosfera de medo constante. E o pior? O sacrifício dessas vidas não altera o curso da guerra. Eles são peças descartáveis em um tabuleiro geopolítico complexo, deixando no ar a pergunta: até onde a lealdade ao regime pode justificar tamanha perda? A resposta se encontra no próximo aspecto: a doutrinação.
A doutrinação norte-coreana é uma arma poderosa que molda mentes e redefine conceitos de lealdade. Esses soldados, mesmo enfrentando uma guerra que não compreendem totalmente, enxergam o sacrifício como um ato de honra. Desde cedo, são ensinados que a vida deve ser oferecida ao regime sem hesitação. Mas, ao entrar em um conflito estrangeiro, longe de sua terra, essa ideologia encontra novos limites. A pergunta não é apenas se lutarão até o fim, mas se farão isso com propósito. Imagine viver com a crença de que morrer em nome do líder é o maior ato de bravura. Essa mentalidade, que parece quase irreal para muitos, é o que move esses jovens a enfrentarem o inimaginável. Mesmo quando cercados por forças superiores ou diante de equipamentos ineficazes, eles persistem. Porém, a realidade no campo de batalha é brutal, e a devoção ideológica começa a ser testada à medida que as baixas aumentam e os objetivos permanecem inatingíveis. Esse ciclo de sacrifício, por mais trágico que pareça, é explorado como um recurso estratégico. Cada soldado que cai é uma demonstração de lealdade extrema ao regime, mas também uma prova de como vidas são tratadas como descartáveis. Esse uso desenfreado de doutrinação revela a fragilidade de uma estratégia baseada apenas no sacrifício humano. É uma lição amarga que ecoa além das fronteiras da guerra, conectando-se a impactos globais ainda mais amplos. No tabuleiro da geopolítica, o envolvimento da Coreia do Norte na guerra da Ucrânia levanta questões que vão além do campo de batalha. Com uma força militar vasta, mas muitas vezes desorganizada, o país demonstra sua disposição de se alinhar com a Rússia em troca de benefícios estratégicos. Porém, a realidade mostra que usar tropas como bucha de canhão não é apenas ineficaz, mas também revela a fragilidade de sua influência global. Afinal, de que adianta ter números, se falta coordenação? Esse impacto também afeta a percepção internacional. Enquanto alguns veem a Coreia do Norte como um parceiro leal à Rússia, outros enxergam o movimento como uma tentativa desesperada de ganhar relevância em um cenário que continua a marginalizá-la. A troca de soldados por possíveis acordos políticos ou econômicos pode parecer vantajosa em teoria, mas na prática, os custos humanos são altíssimos. E, como sempre, as vidas dos soldados acabam se tornando meros peões nesse jogo estratégico. A longo prazo, essa aliança reflete a interconexão de um mundo onde ações em um continente reverberam em outro. Mesmo com sua gigantesca força militar, a Coreia do Norte não consegue transformar essas iniciativas em ganhos significativos. Em vez disso, suas tropas enfrentam uma guerra que expõe mais fraquezas do que fortalezas. Essa realidade é um lembrete de que estratégias militares não podem depender apenas de números ou sacrifícios, mas sim de uma visão coesa e sustentável. O que resta agora é refletir sobre como esses eventos moldaram o futuro. A guerra na Ucrânia expõe os desafios enfrentados pelos norte-coreanos em meio a ataques implacáveis. E você? O que acha desse sacrifício em nome de um regime? Compartilhe sua opinião nos comentários. Inscreva-se no canal, ative as notificações e continue acompanhando tudo sobre esse conflito que está mudando o mundo.